Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula e uma aula é muitos minutos. Precisa de ter a paciência porque tem a compensação. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é A Saudade Salvadora. É bem importante assim, porque nós sabemos assim que dentro de nós sempre tem uma movimentação. Essa movimentação vem com uma nostalgia, com uma saudade, com uma maneira que nós temos vontade de ter e muitas vezes nós não sabemos aquilo que nós queremos ter. Então, é a libertação do nosso espírito. Para que isso venha acontecer, nós temos que ter o conhecimento dos ensinos. Temos que lembrar que através dos milênios vêm muitas referências sobre a época atual. A época atual é a época do juízo final. Quando o Filho do Homem veio, ele desencadeou o juízo final. É aquela condição bem importante que Jesus fala que viria um outro que não ele. Depois nós sabemos assim que existe a vinda do Filho do Homem e existe também os falsos profetas. Então, aquele que é estudioso, ele tem que diferenciar aquilo que pode ser verdadeiro e aquilo que não é verdadeiro. Aquilo que é verdadeiro fica bem fácil assim da gente ir confirmando que dentro de cada um de nós tem que ter a humildade. Essa humildade nós precisamos lembrar que não é morar num bairro distante, nem ter determinada função, nem profissão. É uma condição bem simples assim, para que entra dentro de nós a condição de receber os auxílios. A vinda dos falsos profetas fica fácil de diferenciar, porque ele vai prometer aquilo que ele não pode entregar. E é bem importante, assim, aprender a fazer a diferença. Depois nós sabemos, assim, que pelas leis que o Criador instituiu, a pessoa só pode receber aquilo que ela vier a ter o merecimento. E ela terá que colher aquilo que ela plantou. Para ter uma colheita diferente, tem que ter tido uma mudança dentro de cada um de nós. A saudade salvadora, precisamos lembrar de tudo o que acontece, que já aconteceu na Terra. Então, os movimentos, muitas vezes as pessoas acham assim que o tirano é Nero, é o movimento que a igreja teve da cristandade, aquela condição assim de movimentos distante da luz. Mas hoje nós vemos esses tiranos de todas as maneiras. Nas moradias, no trabalho, nos relacionamentos e também nós vemos no comportamento. Depois nós tínhamos que ter uma condição bem importante assim, de aprender a diferenciar. Porque muitas vezes uma referência de uma brincadeira não está relacionado a elevar-se aquele com quem está brincando. Então a pessoa é que precisa de ser cuidadoso do jeito que ela manifesta durante a sua vida. Aquela condição bem importante assim, que manifesta dentro de cada um de nós a saudade, a tristeza, o anseio, a vontade de querer, também manifesta em muitos outros a violência, a brutalidade, a falta de bondade. Quer dizer que quando nós já ouvimos falar assim da separação do lobo dos cordeiros, está relacionado ao comportamento individual. Depois existe uma condição interna bem importante assim, que muitos, quando passa por um acidente, e um acidente grave, ou fica próximo daquele acidente, ele fala assim que teve um susto tão grande que agora ele tem vontade de ter uma mudança da maneira de ser. Quer dizer que sempre teremos a oportunidade
de ver o procedimento que nós estamos tendo para nós mesmos. A salvação que existe para cada pessoa é ela mesma, é que tem que fazer esse trabalho de conhecer-se. É isso que nós precisaríamos de entender. Somente conhecendo o próprio é que ele pode, através dele mesmo, receber os auxílios. Depois nós sabemos também que essas manifestações que existem dentro de nós, muitos vão para as festas, para o exaurir-se, para aquela condição assim de falar muito. Então nós sabemos assim que é todo um procedimento para calar a voz dentro de nós, o anseio que está dentro de nós manifestando. É muito grave assim quando a pessoa continua no procedimento que ela está fazendo um esforço para ela mesma não ser salva. Então a salvação, libertação, essa saudade é que a pessoa tem que ter dentro dela. E depois nós sabemos assim que não tem boa vontade na criação. Quer dizer que aquele que quer parar de ser preguiçoso espiritualmente, ele tem que movimentar. Então aqueles ensinos que foram transmitidos para muitos através das igrejas, é o elemento que tem que fazer observação se aquela prática dá a ele uma sustentação. Porque para todas as coisas na vida, nós vemos assim que tem que ter uma satisfação. Um preparo de um alimento especial, que pode ser uma torta, e aqueles que já receberam uma torta anteriormente, semelhante a essa que está sendo pedida para que seja preparada, ficaram felizes e têm vontade de ser feliz novamente através daquele alimento, da satisfação que aquele alimento vai possibilitar. Então, cada um de nós tem que lembrar assim, que nós tínhamos que ter uma satisfação para o nosso espírito, voltar para a pátria do espírito. E essa satisfação a pessoa vai conseguir através do livro Na Luz da Verdade. É um procedimento bem simples e bem importante para a pessoa perceber, porque naquela referência que Jesus fala que virá um outro que não ele, então o comportamento que os espíritos humanos tinham em relação aos ensinos de Jesus daquela época, ele viu que precisaria então de vir um outro. Então as referências que nós conhecemos dos falsos profetas e também aqueles que falam assim que é Jesus encarnado, esses são mentirosos, porque não conhecem a missão do Filho do Homem, não estudaram. Então são mentirosos esses que se denominam assim, que é Jesus encarnado. Quer dizer que para a pessoa perceber durante a sua vida, ela mesma é que tem que fazer esse trabalho de conhecer os ensinos. Porque uma criança, quando ela recebe uma orientação, e se essa orientação entra dentro dela como uma convicção de que aquela informação é verdadeira, ela define a sua vida. E se ela recebe uma orientação que é contestada por aqueles seus familiares, ela também abandona aquela orientação verdadeira. Então, na nossa vida, nós tínhamos que lembrar assim, que não é uma justificativa a pessoa falar que agora o conhecimento que ela tem é desta maneira, porque foi assim que ela aprendeu na infância. Nós temos os talentos que nos foram permitidos. Quer dizer que uma pessoa tem a capacidade de examinar aquilo que ela está ouvindo, aquilo que ela está vendo, e se for o caso de um alimento ou de algo como um tecido, ela tem a capacidade de pegar naquele tecido e pelo tato ela vê que tecido que está apresentando a ela. Então, para os ensinos, nós temos ainda algo mais importante ainda, que quando é verdadeiro, nosso espírito manifesta. E quando ele manifesta, ele sai da clausura.
que nós colocamos através das informações que nós recebemos. Essa clausura quer dizer assim, não permitimos que o nosso espírito manifesta. Então, o raciocínio vai sempre dominar, porque ele apresenta uma maneira agradável perante o semelhante, o jeito de falar, a maneira de comportar-se, a maneira agradável que fica fácil de ser vista para os outros. Depois nós sabemos assim que todos nós somos vistos. Então, no ambiente de família ou no ambiente de trabalho que as pessoas se reúnem, os grupos que formam-se. Então, um grupo sempre fala de um daqueles ou fala de um daquele outro. Quer dizer que, independente da pessoa, ela é vista e ela é avaliada. E depois, quando é muito grave o comportamento de um ou de outro, na próxima reunião, esse não será incluído. Quer dizer que, quando fala assim da separação dos bodes, das ovelhas, está relacionado ao nosso comportamento. Quer dizer que essa separação já existe. É só observar assim as tendências que cada um tem e as dedicações que cada um tem, dedicando aos ensinos que o Criador instituiu. É bem importante essa referência para cada um. Depois nós sabemos assim que, durante um período, os tutores podem auxiliar aqueles em formação. Numa fase seguinte, que muda o hormônio, os tutores já falam assim, que agora é por conta desse. Quer dizer que sabe assim que já entrou a mudança de personalidade e que agora o elemento tem que caminhar por si mesmo. Em uma fase da vida, nós vemos esta relação do auxílio na formação daquele jovem, daquela jovem. Então, até um período, eles são auxiliados. Num período seguinte, os próprios tutores falam, agora a responsabilidade é dele. Quer dizer que nós tínhamos que lembrar assim, para nossa formação, na nossa vida, que nos dê a sustentação e que nos possibilita a alegria de viver. Tem essa referência, porque também tem aqueles casos da pessoa ter em volta dela tudo o que ela necessita na constituição da sua moradia, do que ele vem recebendo durante a sua formação. E a pessoa, por si mesma, ela é ingrata, insatisfeita. Quer dizer que nós tínhamos que fazer uma avaliação daquilo que nós precisamos para nós. E tínhamos que ter também a consideração de que tudo aquilo que nós recebemos até o momento nos auxiliou, possibilitou assim que nos tornássemos mais qualificados para a vida. A saudade salvadora é uma condição bem importante. É o esforço que cada um precisa de entender para ele mesmo, de verificando o caminho que ele se encontra, se vai levá-lo para o precipício ou se vai dar a ele alegria. E essa alegria nós sabemos assim que é de dentro. É uma condição bem importante assim que essa alegria manifesta em muitos, algumas vezes durante o dia. A satisfação de estar com um corpo sadio, daquele corpo estar higienizado e a pessoa sentir bem habitando aquele corpo, a satisfação de um alimento que a pessoa está recebendo. Não precisa de ser alimentos que se dizem assim, trabalhoso de ser feito. Os alimentos da nossa moradia, naquele instante, o agradecimento que a pessoa sente. E depois as facilidades que muitos e muitos têm de ver somente a parte ruim daquilo que está apresentando. Então a pessoa teve um dia de muitas conquistas, de muitas maneiras boas e que vinha tendo algo ou uma só coisa apareceu no seu dia, dificultando assim concluir aquele dia, a pessoa já fica ingrata,
falta conhecimento daquilo que a pessoa necessita para ela mesma, de observar aquilo que ela tem que conquistar ainda, para que ela fique segura daquilo que ela necessita. Então, quando apresenta uma insatisfação, uma insegurança, uma falta de controle, a pessoa tem que lembrar que ela tem que aprofundar nos ensinos. Ela é que tem que fazer esse trabalho, porque em sua volta tudo o apresenta como agradável. Estudar o livro Na Luz da Verdade. Aquele prometido, que foi Jesus que prometeu que viria um outro que não ele, fica bem fácil assim de compreender os ensinos, porque fala assim que eu saí do Pai e volto ao Pai, eu e o Pai somos um. Esse é o ensino de Jesus. Então quer dizer que o outro tem essa referência, é aquele prometido que traria o auxílio mais uma vez para os espíritos humanos que tiverem vontade de voltarem para a pátria do Espírito. Depois nós sabemos assim que os chamados cristãos aceitam a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Não fazem uma referência quem é o Espírito Santo. Então, esse trabalho que nós tínhamos que fazer, porque nós temos que ter aquela condição bem importante de ir verificando aquilo que vai ser bom para o meu espírito. Então, o Espírito Santo é o Filho do homem, é o prometido por Jesus. É esse trabalho que tínhamos que estar fazendo conosco mesmo, porque quando a pessoa trabalha numa empresa e naquela empresa apresenta muitas limitações e precisa de solução, muitos levam as limitações que estão apresentando para a moradia. Uma ou outra pessoa traz a solução. Quer dizer assim, essa solução é verdadeira, porque definiu aquilo que precisava. Então, para a nossa vida interna, nós tínhamos que fazer esse trabalho também, de se tornarmos um pesquisador dos ensinos e de verificando onde é que eu assimilo essas informações, onde essas informações não apresentam uma clareza para mim. Depois nós sabemos assim que na nossa caminhada do dia a dia, nós tínhamos que lembrar assim, quando estudamos o livro Na Luz da Verdade, tem uma paz dentro de mim. Então, na nossa caminhada, para ter a solução, precisa de ter a paz. É uma condição bem importante assim, porque as limitações apresentam num degrau da vida. Se a pessoa sobe um degrau, então ela vê a limitação de uma maneira mais ampla. Essa referência é bem interessante, porque aquele que mora nas ribeirinhas, nas margens dos rios, ele não percebe que o rio contorna a montanha. Quer dizer assim, quando é visto por fotografia de altura, vemos que aquele rio vai banhando o pé da montanha. Quer dizer que na nossa vida nós tínhamos que desenvolver uma maneira assim, de ver de cima, dentro de nós, aquilo que nós precisamos. A saudade salvadora fica bem fácil assim da gente ir diferenciando aqueles que terão o merecimento de sobreviverem o juízo final e aqueles que já se encontram caminhando para o precipício. Aqueles que procuram os falsos profetas, e os falsos profetas são aqueles que fazem promessa e não têm como entregar. Quer dizer que eles estão se unindo. Quer dizer que aquela condição bem importante de aprender a diferenciar aquilo que precisa, a pessoa não está fazendo um trabalho assim, diferenciando aquilo que está sendo verdadeiro e aquilo que não é verdadeiro. Então, a nossa caminhada para a nossa vida é dessa maneira, é um esforço, e esse esforço não é para um período, porque se a pessoa trabalha numa empresa,
ela tem que lembrar assim, que ela precisa de ter a continuação do trabalho anterior. É um procedimento que existe. Na moradia é o mesmo procedimento, porque hoje é um novo dia, mas na moradia tem uma sequência, tem a continuação do trabalho que muitas vezes não foi concluído no dia anterior, e muitas vezes no dia anterior já deixou acumulado funções para o dia seguinte. No movimento dentro de nós, percebermos a diferença que existe dos ensinos que o Criador nos possibilitou, a referência que nós temos para nós mesmos. É um esforço a vida toda, não é para um período. Então, toda a época da nossa existência, esse movimento, essa separação que sempre ouvimos falar que existe, então cabe a cada um fazer o trabalho de ver o procedimento que ele está tendo para ele mesmo. Quer dizer que o esforço de compreender os ensinos. Depois nós sabemos assim que muitos pais falam assim que têm vontade que os seus filhos se socializem. Tá certo, precisa de socializar, mas precisa de socializar com aqueles pais que têm os filhos que nesta moradia têm costumes bons, que têm um sistema hierárquico que possibilita assim que os filhos são desenvolvidos para respeitar e compreender o movimento que existe naquela moradia, com alimentos adequados. O adulto teria que lembrar desta condição no período seguinte de sua formação, de observar assim que o anseio que ele tem, a vontade que ele tem de compreender a vida, do movimento que existe dentro dele. Então, nós sabemos assim que dificilmente uma pessoa procura um que tenha um esclarecimento melhor para falar das suas limitações. Então, nós sempre procuramos aquele que tem uma limitação menor para falar da nossa limitação. Então, aquele que apresenta uma limitação menor, ele vai falar de como ele compreende. Se a pessoa quer subir os degraus da vida, então ela teria que procurar a referência com aquele que se encontra meio degrau acima ou um degrau acima, para que ele tivesse as informações que ele precisa de ter. Porque para tudo na vida, nós sabemos assim que tem o início. Quer dizer que para fazer um preparado tem o início. Para fazermos uma locomoção de uma localidade para outra, muitas vezes falamos para terceiros e terceiros falam assim para nós que a melhor via é aquela. Se pegar aquela via, possivelmente vai mais fácil para chegar na localidade pretendida. Na nossa vida interna, é isso que nós precisaríamos de fazer. Agora, se não apresenta uma pessoa que tem um saber melhor, aquela dedicação nos estudos do livro Na Luz da Verdade, então essa dedicação vai apresentando para a pessoa instantes de lucidez. E nesses instantes a pessoa vê que ela teve um flash, um instante de uma clareza. Então, a maneira de continuar tendo esses instantes é continuar estudando, é continuar desta maneira. A saudade salvadora é um movimento que existe dentro de nós para libertar o nosso espírito, para que nós venhamos a sobreviver à época do juízo final. E lembrar que os costumes que nós adquirimos durante a nossa vida, os costumes dos nossos ascendentes, se esses costumes nos possibilitarão a voltarmos para dentro de nós numa maneira de segurança interna. Não é para um período, essa segurança tem que ser verdadeira. Essa segurança precisa de lembrar assim, porque quando um adulto está cuidando de uma criança, essa criança apresenta uma desarmonia. Se ele tem um conhecimento, ele providencia rapidamente a maneira para combater aquela desarmonia que está ocasionando. Se ele não tem o conhecimento,
ele pergunta normalmente para um mais envelhecido, que seria assim os seus ascendentes, com referência ao que está acontecendo. Quer dizer que essa condição é uma condição física, é uma condição verdadeira. Para a nossa vida interna é a mesma coisa. Não podíamos esperar que acontecesse algo. Tínhamos que fazer um esforço para compreender o momento em que a nossa vida está manifestando. Porque se apresenta casos difíceis e a pessoa tem um instante de lucidez e ela não quer passar mais por aquela situação, então nós não precisaríamos de esperar essa época difícil para que nós venhamos a ter uma modificação. Então é bem simples assim. O que nós precisaríamos de fazer é uma maneira de aumentar a nossa lucidez e observar antes que aconteça alguma coisa. Porque para tudo na vida de coisas materiais, nós sabemos fazer antes. Então, quando queremos desenvolver a personalidade, então procuramos de todas as maneiras fazer realçar esse desenvolvimento da personalidade, que seria através de vestes, de ir a lugares, de nos sentirmos felizes, de poder relatar aquilo que nós tivemos a vivência. É todo um trabalho externo que normalmente é feito e nós tínhamos que fazer a diferença. As coisas que precisam de serem mostradas para fora é trabalho da personalidade. As coisas que é de dentro da pessoa, ela não tem como relatar, porque aqueles com quem ela convive não teria como ouvir aquelas informações. Então é bem importante assim. E essa referência fica bem fácil assim, de um adulto dar informação para a criança e a criança não tem a capacidade de assimilar aquelas informações. Então a criança desvia o olhar, desvia a maneira que estava apresentando. Para nós nos tornarmos seguros, é esse esforço, porque quando a pessoa procura melhorar a compreensão dela através dos ensinos, então ela vai mudando dentro dela a referência que ela tinha anteriormente. Quer dizer que essa elevação é um procedimento que cada um teria que ter. É físico, não é para um período. Então, um movimento a vida toda em direção à luz. É lembrarmos assim, bem simples, a referência de último instante só tem um caso nos relatos da história, que é aquele ladrão na cruz que compreendeu porque ele se encontrava ali. Então, na nossa vida, nós temos que fazer a referência à vida inteira, porque se nós fizermos isso, nós vamos compreender assim. É dentro de nós é que vai tendo uma elevação. E essa elevação nós vemos assim com o mestre da oficina. Entra um novato, não tem como explicar para ele nada. Ele terá que ir assimilando através das vivências, do contato. Essa referência é bem simples assim. A saudade salvadora é um procedimento que existe dentro de muitos, e esse procedimento é porque está manifestando o seu espírito. Uns manifestam de maneiras diversas. Então, aqueles que têm vontade de voltar para a pátria do espírito, o movimento é diferente. Então, entra a compreensão, entra a nobreza, entra aquele ensino de Jesus que fala assim que fazer ao próximo aquilo que gostaria de receber. Quer dizer que não é só o amor dando as coisas para a pessoa, tem que dar para a pessoa aquilo que ela necessita. Pode ser a punição. Isso fica bem fácil assim. Então, o nosso conceito de auxiliar o outro é sempre possibilitando, mas precisa de possibilitar a condição que o outro necessita, que pode ser uma limitação. Então, estuda o livro Na Luz da Verdade,